A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Boa noite, tudo bem com você? Nós queremos nessa oportunidade trazer uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra que eu tenho certeza que Deus vai falar com você, vai lhe dar uma orientação, uma direção. Eu tenho certeza que você vai ser impactado, porque o Espírito Santo, Ele nos usa, Ele ministra, Ele revela, Ele nos ilumina, Ele nos inspira. E nós vamos tirar lições poderosas para a nossa vida através desse texto. Marcos capítulo 10. E vamos ler a partir do versículo 46 até o de número 52. Vamos lá? Está escrito assim: Depois foram para Jericó. E saindo Jesus de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo a ele: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse a ele: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Queridos, o que há aqui é uma cura maravilhosa, a restauração da visão de um homem chamado Bartimeu. Segundo a história extra-bíblica, Bartimeu, filho de Timeu, ele não nasceu cego. Ele não era cego, mas ele tornou-se cego. Segundo a tradição, vai dizer que ele teve os seus olhos arrancados. E ele acabou ficando cego. E isso foi um castigo por parte do Império Romano contra o pai dele, Timeu. Bartimeu, então, passa a mendigar para ganhar o seu sustento, o pão de cada dia. É interessante que ele estava ali no caminho, à beira do caminho, aonde passavam os viajantes, as pessoas. E ele se colocou num ponto estratégico. Ele usou de inteligência. Apesar de ele ser cego, ele ainda tinha inteligência. Ele disse: eu vou me colocar onde passam muitas pessoas. Então ele se coloca num caminho onde havia muito tráfego de pessoas. Nisso, entre outras pessoas que passavam por aquele caminho, Jesus agora vem por ali com os seus discípulos. A Bíblia diz que não apenas Jesus e os discípulos, mas uma grande multidão vinha. Aí a Bíblia vai dizer que ele estava junto ao caminho mendigando. Bartimeu, presta atenção nisso aqui, que Deus vai começar a entregar coisas valiosas para mim e para você nessa noite através dessa palavra aqui. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que coisa interessante que o Espírito Santo nos mostra aqui nesse versículo. Ele, de fato, não tinha visão, não tinha os olhos, mas ele usou aquilo que ele tinha para se aproximar de Jesus. Tá pegando? Ele não parou para refletir no que não tinha.
Antes, usou aquilo que ele tinha para se aproximar de Jesus. Ele ainda ouvia, ele ainda falava. E então, ouvindo que era Jesus, ele começa a clamar, ele começou a usar o que ele tinha. Sabe, Bartimeu ele poderia ter muitas revoltas contra não apenas o Império Romano, mas contra o próprio Deus em permitir aquilo acontecer com ele. Ele poderia ser alguém totalmente rancoroso, magoado, carregar em si traumas. Mas eu vejo alguém aqui com um coração esperançoso, que só precisava de uma oportunidade. E quando teve, soube aproveitar a oportunidade. Jesus nunca mais iria voltar por ali. Então, aquele cego, ele aproveitou a oportunidade, usou o que tinha, não guardou rancor, não fez questionamentos, nem duvidou. Ele clamou: Jesus, tem misericórdia de mim. No versículo 48, nós vamos observar que muitos repreendiam ele para que ele se calasse. Ei, no caminho, na trajetória até o milagre, pode ter certeza que sempre vai ter oposição. Sempre haverá pessoas para se levantar, para criticar. Quando Neemias vai restaurar os muros de Jerusalém, veio Sambalate e Tobias. Quando a Maria, que foi adorar Jesus, quebra um unguento de nardo puro aos pés de Jesus ali e vai adorar, a Bíblia diz que Judas, então, que tinha bolsa, que roubava, ele vai questionar ela, ele vai criticar ela. Então sempre vai ter pessoas que vão estar ali para se opor, para atrapalhar, mas você não deve ligar para elas, você não deve fazer delas seus inimigos. Olha só o exemplo desse homem, Bartimeu. A Bíblia diz que, no versículo 48, que muitos o repreendiam para que ele calasse a boca. Ei, talvez alguém tenha feito isso com você. Se cala, deixa para lá. Larga esse negócio de igreja, não vai dar certo, não vai acontecer. Sabe? Talvez muitas pessoas, até próximas de você, liberou uma palavra até de maldição contra a sua vida. Mas eu quero dizer para você, não guarde rancor, nem liga para isso não. Não dê atenção. Sabe o que você vai fazer? Você vai clamar ainda mais forte. Você vai orar ainda mais. Vai acreditar ainda mais. Vai buscar ainda mais. Deixa chamar de louco, de louca, de desocupado, de quem não tem o que fazer. Deixa falarem o que quiser. Só Deus e você sabe o que você precisa. E você não pode parar e perder tempo dando atenção para pessoas que só querem ver o teu mal. Aquelas pessoas repreendiam ele, elas deveriam sim ajudar ele. Mas ele não vai bater boca com elas, ele não vai perder tempo batendo boca com ninguém. Muito pelo contrário, o negócio dele era com Jesus, o nosso negócio é com Jesus. Não olhe para a multidão, não olhe para os problemas. Ah, mas a muralha é grande. Eu lembro dos 12 espias que quando eles voltam e prestam um relatório, 10 deles só olhavam as dificuldades. 10 deles só olharam a dificuldade, mas Josué e Caleb olhavam a promessa de Deus. Eu quero convidar você a olhar para Jesus nesta noite, a elevar os teus olhos para os céus, para cima, de onde vem o teu socorro. Não é para você se entristecer, desanimar, parar. Ah, mas porque não acreditam em mim? Porque não acreditam naquilo que Deus tem na minha vida, no meu ministério? Porque não investem? Ah, é porque falam mal de mim. Ei, o seu negócio é com Deus. Quem te chamou foi Ele, quem chama é Ele, quem escolhe, quem separa, quem capacita, quem dá nome. Ele criou oportunidades para que Davi fosse exaltado. Da mesma forma, é assim que Deus faz na vida daquele a quem Ele se agrada. Lembra de Mordecai, Mardoqueu? Qual era a proclamação de Amã, puxando o cavalo ali onde Mardoqueu estava sentado? A proclamação de Amã era: assim se fará ao homem de quem o rei se agrada. A tua preocupação, meu irmão, minha irmã, é agradar o Rei dos Reis. A minha e a tua aliança é com Deus acima de tudo. A Bíblia diz que aquele cego reclamava cada vez mais.
Você deve perseverar, você deve persistir. Você não pode desistir. Tem pessoas que oram e desistem. Mas Deus está dizendo: ore mais, persevere mais, vai mais profundo em Deus. O cego Bartimeu clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O clamor dele fez com que Jesus parasse. Jesus parou. Jesus parou os discípulos, parou a multidão. Tudo parou, porque aquele homem perseverou, porque aquele cego não desistiu, porque ele clamou. E o clamor de um justo pode muito, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ainda há resposta para aquele que clama. É por isso que o Senhor diz em Jeremias 33:3: clama a mim e eu vou te responder. Clama e eu vou te responder. O que diz em Mateus 7:7? Pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e vai se abrir. Mas você tem que perseverar. O resultado, Jesus para. Se volta para as pessoas ao redor e diz assim: olha, chamem ele, chamem Bartimeu, chamem esse que está clamando aí, chamem ele. Que coisa linda. Consegue imaginar quando o mensageiro chega lá e diz: ei, cego, levanta, tem bom ânimo. Jesus te chama. Jesus está te chamando. Aleluia. Versículo de número 50. Bartimeu ouve aquilo, aquela boa notícia. Ele se levanta e ele lança de si a sua capa. Lança a capa fora. Levanta e vai ter com Jesus. Eu quero te convidar, meu amigo, a lançar fora a capa. A capa aqui de Bartimeu era uma capa que era um símbolo que Roma dava para identificar que ele era cego e assim ele receber a sua provisão, um certo auxílio, uma ajuda, né? Porque havia muitos falsos cegos e aí é uma outra história, mas eu quero que você foque aqui na capa como uma provisão terrena, humana, falha. Mas Bartimeu não se agarrou naquilo. Ele não queria o benefício, vamos dizer assim. Ele queria era a cura dele. Está entendendo? Ele não estava satisfeito com a situação dele. Por mais que a capa de alguma forma ajudasse ele, ele não queria somente uma ajuda, ele queria era a restauração completa. E então ele lança de si a capa, levanta e vai ter com Jesus. Agora o 51, o versículo 51 dele tem uma coisa interessante aqui. Quando Bartimeu vem até Jesus, Jesus ele vai fazer algo que eu fico intrigado. A primeiro momento você lê, você passa por cima e não percebe. Mas com a visão um pouquinho mais aguçada, você vai perceber uma pergunta que não parece fazer sentido a primeiro momento. Versículo 51. Quando Bartimeu, o cego, vem até diante de Jesus, Jesus então diz a ele: que queres que eu te faça? Ô, gente, Jesus está diante de um homem cego, tá? Está diante de um homem cego. Eu quero que você vá lá para a cena, junto comigo agora. Vamos lá. Chegamos lá na entrada de Jericó. E nós estamos vendo Jesus conversando com um homem que é cego. Aí Jesus pergunta para esse homem: que queres que eu te faça? Essa pergunta parece não fazer sentido algum, né? Parece uma perguntinha boba. Mas quando você para refletir, o que Jesus estava querendo aqui com o cego? É simples. A boca fala do que há em abundância no coração. Jesus queria ouvir dos lábios daquele homem o que havia no seu coração. E segundo, Jesus queria deixar o exemplo para nós, que ainda que Ele conheça as nossas necessidades, Ele deseja que nós venhamos falar para Ele, apresentar diante dEle através da oração. Ah, Deus já sabe. Sim, Deus sabe, mas vai orar. Coloca diante do Senhor. É uma casa? Pede. É um emprego, uma porta aberta? Ora.
Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Porque Jesus queria saber o que havia no coração daquele homem. Se haveria vingança, remorso, rancor, mágoa. Se ele queria era dinheiro. Jesus queria saber o que havia no coração dele e por isso perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus de fato sabia que era um cego e que ele precisava da cura, mas Jesus queria saber o que ele desejava. O que você quer? Que pergunta linda, né? Imagine agora Deus perguntando para você: o que é que você quer? O que quer que eu te faça? O cego teve a oportunidade de dizer muita coisa, mas ele foi direto ao ponto. Sabe, na oração você não precisa alongar muito, se estender muito. Vá direto ao ponto. Não é pelo muito falar que somos ouvidos. Está lá em Mateus 6. Vá direto ao ponto. Abre o jogo, fala tudo para ele, conta, mostra, revela. Você não precisa esconder nada de Deus, porque Deus tudo vê. Então fala, coloca diante do altar. O cego disse: mestre, que eu veja, que eu torne a ver, que eu tenha vista. E Jesus então responde: vai, a tua fé te salvou. E logo, ou seja, imediatamente, aquele homem viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Que história linda, não é? Sabe, às vezes a gente lê a Bíblia de uma forma muito superficial, mas eu quero te convidar a meditar nas Escrituras. Aquele homem, ele tinha anos que estava cego. Ele poderia muito bem estar depressivo e se esconder dentro de um quarto escuro, sem querer contato com ninguém, revoltado com a vida, mas não. Ele estava na beira do caminho, assentado junto ao caminho, estava mendigando, uma situação de humilhação. Mas quando ele teve a oportunidade de se encontrar com Jesus, Jesus mudou a história dele. E a partir daquele encontro, nunca mais ele mendigou. A história dele mudou, porque ele tomou uma atitude e perseverou naquela atitude. Quero convidar você a perseverar, a acreditar de novo, a acreditar mais uma vez e buscar. Talvez eu esteja falando agora e pessoas que estão me ouvindo que estão cansadas, desanimadas, mas Deus está te dando uma palavra de ânimo nessa noite. Tente uma vez mais uma vez. Sabe, eu acredito que não é em vão eu pregar essa palavra e você está ouvindo essa palavra. Eu acredito que o Senhor, Ele quer lhe abençoar com um milagre, mas Ele também está desejoso de ver a tua perseverança. Creia, ore crendo, e a Bíblia diz: em nome de Jesus recebereis. Que você guarde essa palavra no seu coração, que Deus em Cristo nos abençoe e persevere. Amém? Em nome de Jesus.